Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso bate-papo nessa semana no canal dos Tarefeiros. Essa semana nós vamos falar de um tema novo, né? Eu vou trazer aqui para vocês compartilhar algumas informações sobre o campo de memória coletivo. E que isso quer dizer, né? Eu vou explicar para vocês. Vai ser uma minissérie de 2 episódios, onde eu estarei falando sobre campos de memória coletiva, destino, espiritualidade e a nossa conexão atual, tá bom? Então, o que são campos de memória coletiva? Existe um biólogo britânico chamado Rupert Sheldrake, que ele tem uma teoria, que é a teoria da evolução dos campos morfogenéticos. O que quer dizer isso? Quer dizer os campos de memória coletivo, no qual todos nós temos acesso para transmitir, receber, influenciar e sermos influenciados. E como que é a base estrutural dessa teoria? Então é o seguinte, tem uma pesquisa, né, que foi feita por cientistas, e nessa pesquisa eles estudaram um grupo de macacos numa ilha no Japão, onde eles tinham determinados comportamentos. E num determinado momento da pesquisa, um desses macacos eles comiam batatas, pegava direto da terra e comia. Num determinado momento, um macaco começou a pegar a batata, a lavar a batata e começou a comer. Na sequência, os demais macacos ali juntos começaram também a pegar as batatas e a lavar. E com isso, eles criaram esse novo hábito. Quando chegou ao número de 99 macacos que estavam fazendo a mesma ação de lavar as batatas e comer, foi se atingido um número de 100 macacos. Daí vem a teoria do 100º macaco. E o que foi descoberto através dessa pesquisa? Que quando um grupo, né, de seres, podem ser animais, seres vivos, tem um determinado comportamento, isso cria-se um padrão. E aí foi verificado, através dessa pesquisa, que macacos que não tiveram nenhuma ligação, que estavam do outro lado da ilha, passaram a ter a mesma atitude, lavar as batatas e comer. E com isso, essa pesquisa foi comprovada que a teoria dos campos de memória coletiva. Então, quando um número de seres de uma mesma espécie passam a ter aquele comportamento, isso cria-se um campo de informação que seres da mesma espécie conseguem acessar e simplesmente passam a fazer de maneira natural. E com essa teoria dos campos de memória coletivo, nós podemos adentrar no nosso momento presente. Ou seja, nós temos muitos cientistas que estão pesquisando a cura não apenas do Covid, mas a cura de diversos tipos de patologias e doenças que nós temos aqui na nossa atualidade. Com isso, eles utilizam de pesquisas, de muito material que eles têm disponível para poderem fazer esses experimentos. Então, eu quero trazer aqui para vocês que nós, primeiramente, a gente acessa o campo de memória coletivo, nós recebemos essa conexão pela nossa família, pelos nossos pais, avós, pelo nosso sistema familiar. E aí nós recebemos não só a carga biológica, o nosso DNA, tá? Com as características físicas,
ou possibilidades de desenvolvimento de um estereótipo ou um tipo de forma corporal. Nós recebemos também essa carga de informação do campo de memória coletiva. Aqui está o nosso sistema familiar conectado, acoplado, e também com as pessoas com as quais nós vamos nos relacionando com o nosso desenvolver, seja na escola, na sociedade, seja no trabalho, ou seja nas nossas relações interpessoais. Então, eu quero trazer aqui para a gente refletir juntos que, com essa teoria dos campos de memória coletiva, muitas coisas puderam avançar e ter um crescimento na área, não só na área das pesquisas científicas, na área da psicologia, da saúde mental, na área da medicina. Hoje, nós já utilizamos no SUS terapias integrativas que têm efeitos comprovados cientificamente. Então, por exemplo, no Hospital das Clínicas existe um departamento de terapias integrativas e tem um ambulatório onde se aplica diversas técnicas para poder auxiliar no tratamento. Então, a gente já tem essa comprovação física da influência do coletivo, do avanço das técnicas e das informações que nós temos hoje. Então, todo ser vivo tem um campo de memória coletiva. Então, por exemplo, os cristais. Os cristais, eles têm um campo de memória coletiva, eles recebem, são receptores e também são transmissores. Alguns tipos de cristais, eles têm uma propriedade diferente. Por exemplo, o quartzo rosa, aqui não está aparecendo, né, que é o quartzo rosa devido à luz, mas é um quartzo rosa. Ele tem a função como se fosse um pendrive. Ele consegue armazenar algumas informações e transmitir. E aí, olha que interessante a gente fazendo uma ponte com os trabalhos no centro cirúrgico, né, na casa dos tarefeiros, os nossos doutores, os médicos espirituais, eles fazem cirurgias com cristais, né, que são transmissores e receptores. E claro, eles a inteligência espiritual e a conexão tem muitas mais coisas que nós não conhecemos, mas os efeitos que o cristal tem para quebrar para partículas físicas, psíquicas, emocionais e espirituais, isso já é comprovado também pela nossa ciência, cientificamente. E é muito bom a gente poder conversar, a gente poder compartilhar sobre os avanços que nós já temos na nossa atual tecnologia, no nosso momento. Porém, se a gente conhecer um pouco mais da nossa estrutura, do nosso funcionamento psíquico, mental, comportamental, sentimental, a gente vai ter um valioso recurso para poder entender e poder moldar ou transformar hábitos, comportamentos e atitudes. Então, nesse bate-papo dessa semana sobre os campos de memória coletiva, eu quero trazer para vocês que nós podemos acessar e nos conectarmos com muitas inteligências que estão disponíveis para nós aqui na atualidade. E como que a gente faz para poder acessar, para a gente poder se conectar com essas inteligências criativas que vêm do campo da nossa evolução aqui na Terra, que vem da força da evolução espiritual desse momento de transição e também que vem da nossa estrutura sistêmica familiar. A gente pode aprender, e para aprender, a gente precisa
primeiramente, se abrir, né? O primeiro passo para a gente poder expandir, crescer, é se abrir. Porém, muitos de nós, coletivamente, acessamos campos de memória coletivo que estão ligados ao medo, à dúvida, à insegurança. Então, quando se fala de campos de memória coletiva, a gente fala de comportamentos e padrões de comportamentos positivos ou negativos. Porém, nós somos condicionados, né? O ser humano tem uma forma. Aliás, eu acho que eu poderia até arriscar falar que nós, nesse momento que a gente está fazendo essa transição, muitas pessoas desconhecem o poder da oração, o poder da conexão com a espiritualidade, com a nossa natureza em essência. É claro que isso é aprendido, isso é desenvolvido e depende de hábitos, comportamentos e de abertura do campo familiar, do campo mental e do campo coletivo no qual essas pessoas estão inseridas. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês técnicas e atitudes que nós podemos ter para a gente poder se ligar com o nosso campo de memória coletiva e nos ligarmos já com um campo coletivo de cura, de expansão, de ampliação, que está aqui disponível para nós. Mas para isso a gente precisa nos conhecermos um pouquinho, limpar o nosso canal mental, comportamental de velhas crenças, de crendices, de coisas que nós trazemos e que nos causam resistência, paralisia e falta de ação. Então, fica conectado. Na próxima semana eu vou trazer essas técnicas para a gente poder falar a respeito. E essa semana que você tenha uma semana abençoada, que você possa se conectar com o campo de memória coletivo, não apenas do seu sistema familiar, mas aqui do nosso planeta Terra, e acionar essas forças criativas que nos trazem um impulsionamento para crescer, para transformar, para incluir e para aceitar a nossa força e o nosso momento presente, assim como ele é e como ele pode ser. Um abraço carinhoso.